E se eu te dissesse que a mesma pessoa que bilhões adoram como Deus é vista por outros como apenas um profeta e por alguns como um homem que foi mal interpretado pela própria história? E se eu te dissesse que o nome Jesus muda completamente de significado dependendo de quem responde? Hoje você vai descobrir algo que quase ninguém te explica na escola, na igreja ou nos livros comuns. Quem foi Jesus de verdade? Poucas figuras na história dividiram tanto o mundo quanto Jesus de Nazaré. Ele não liderou exércitos, não escreveu livros, não governou nenhum país. Mesmo assim, seu nome já causou guerras, construiu impérios, derrubou reis, inspirou revoluções, separou famílias e moldou o calendário que você usa hoje. Mas aqui está o detalhe mais curioso. Para os cristãos, ele é Deus. Para os judeus, ele não é o Messias. Para os muçulmanos, ele é um grande profeta, mas não divino. Para historiadores, um personagem real e complexo. Para alguns, apenas um mito. Como isso é possível? Como a mesma pessoa pode ser vista de formas tão diferentes? Hoje, você vai viajar por religiões, textos antigos, disputas teológicas e fatos históricos para entender: Jesus foi profeta, Messias ou Deus? Prepare-se, porque no final deste vídeo, sua visão sobre Jesus, seja qual for, nunca mais será a mesma. Antes de falar de religião, precisamos falar de fatos. A maioria absoluta dos historiadores concorda que Jesus existiu. Ele nasceu provavelmente entre 4 e 6 anos antes do ano 1, viveu na região da Judéia, atual Israel e Palestina. Era judeu, falava aramaico, foi um pregador itinerante e foi crucificado pelos romanos. Essas informações aparecem não só na Bíblia, mas também em fontes não cristãs, como o historiador judeu Flávio Josefo, o romano Tácito e Plínio, o jovem. Ou seja, negar a existência de Jesus hoje é quase como negar a existência de Júlio César. Mas quem ele afirmava ser? É aqui que tudo começa a se dividir. Para entender isso, precisamos compreender uma palavra fundamental: Messias. Messias vem do hebraico Mashiach, que significa o ungido. No judaísmo antigo, reis e sacerdotes eram ungidos com óleo como sinal de escolha divina. Com o tempo, surgiu a ideia de que Deus enviaria um grande libertador, um líder humano, um rei, um restaurador de Israel que libertaria o povo judeu da opressão. Esse era o Messias esperado, um homem, não um Deus. E isso muda tudo. No judaísmo, Jesus não é o Messias, não é Deus, e não cumpriu as profecias messiânicas. Segundo a tradição judaica, o verdadeiro Messias deveria reunir todos os judeus em Israel, trazer paz mundial, reconstruir o Templo de Jerusalém, restaurar a linhagem real de Davi e estabelecer justiça global. Nada disso aconteceu no tempo de Jesus. Ele morreu jovem. Israel continuou dominado. O templo foi destruído anos depois e não houve paz mundial. Por isso, para os judeus, Jesus foi no máximo um pregador judeu carismático. Alguns rabinos modernos o veem como um mestre moral, outros como um falso Messias, mas nunca como o verdadeiro libertador prometido, e muito menos como Deus. Aliás, para o judaísmo, a ideia de um Deus que vira homem é simplesmente inaceitável. Deus é absoluto, eterno e infinito. Ele não nasce, não morre, não sente fome e não sangra. Portanto, do ponto de vista judaico, o cristianismo cometeu um erro gigantesco ao divinizar Jesus. Mas então, como o cristianismo passou a ver Jesus dessa forma? Aqui começa a maior transformação religiosa da história. Os primeiros seguidores de Jesus eram judeus. Eles acreditavam que ele era o Messias prometido, que sua morte tinha um significado espiritual profundo e que sua ressurreição provava que ele era mais do que um homem comum. Com o tempo, essa visão evoluiu para algo ainda maior. Jesus não era apenas o Messias, ele era o próprio Deus em forma humana. Para o cristianismo tradicional, Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, totalmente Deus e totalmente homem, o Salvador da humanidade. A base dessa crença vem principalmente dos 4 evangelhos:
Mateus, Marcos, Lucas e João. Especialmente o Evangelho de João, que começa com uma frase impactante: no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Segundo os cristãos, Jesus existia antes da criação. Participou da criação do universo, veio ao mundo para morrer pelos pecados da humanidade, ressuscitou e voltará no fim dos tempos. Isso é uma revolução teológica. Deus deixando o trono eterno para nascer como um bebê pobre, sentir dor, ser traído, apanhar e morrer numa cruz. Para os cristãos, isso é a maior prova de amor já existente. Para outras religiões, isso é simplesmente impossível. Um dos conceitos mais difíceis e debatidos dentro do cristianismo é a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Não são 3 deuses, mas também não é um único personagem com 3 nomes. É um único ser em 3 pessoas distintas. Mesmo muitos cristãos têm dificuldade de explicar isso, e judeus e muçulmanos rejeitam completamente essa ideia, pois para eles isso se parece com um politeísmo disfarçado. Então surge a pergunta delicada: Jesus realmente disse que era Deus? Nos evangelhos, ele nunca diz diretamente "eu sou Deus, me adorem", mas afirma coisas extremamente fortes, como "antes que Abraão existisse eu sou, eu e o Pai somos um, e quem me vê, vê o Pai". Para os judeus da época, isso era uma blasfêmia gravíssima, tão séria que, segundo os relatos bíblicos, foi um dos motivos de sua condenação. No entanto, historiadores discutem se essas frases foram ditas exatamente dessa forma, ou se foram interpretadas e reforçadas posteriormente pelos seguidores. E é aqui que entramos no terceiro grande ponto de vista: o Islã. No islamismo, Jesus é chamado de Isa e é profundamente respeitado. O Alcorão afirma que ele nasceu de uma virgem, realizou milagres, curou doentes e até ressuscitou mortos. Porém, ele não é Deus, não é filho literal de Deus e, segundo a interpretação islâmica mais comum, não morreu na cruz. Para os muçulmanos, Deus é absolutamente único, sem divisão, sem filhos e sem encarnação. Jesus foi um mensageiro poderoso, assim como Abraão, Moisés e Davi. Mas Maomé seria o último e maior profeta. Portanto, Jesus é importante, mas não divino. E por que tudo isso importa tanto? Porque não estamos falando apenas de uma discussão teológica distante. Estamos falando do sentido da vida, do que é Deus, do que é salvação e do que acontece depois da morte. Dependendo de quem você acredita, Jesus é o próprio Criador do universo, um profeta extraordinário, um falso Messias ou apenas um homem histórico. 4 visões diferentes, um único personagem. E agora fica a pergunta que muda tudo: quem está certo? Os cristãos interpretaram corretamente Jesus ou transformaram um profeta em Deus? Os judeus perderam o verdadeiro Messias? O Islã preservou a visão original? Ou nenhuma dessas versões conta a história completa? Para entender quem Jesus foi, precisamos voltar aos primeiros anos após sua morte. Algo que pouca gente sabe é que os primeiros cristãos não concordavam entre si sobre quem ele realmente era. Alguns acreditavam que Jesus era apenas o Messias humano escolhido por Deus. Outros diziam que ele foi adotado por Deus depois do batismo. Outros ainda defendiam que ele se tornou divino após a ressurreição. E havia também os que afirmavam que ele sempre foi Deus desde a eternidade. Ou seja, nos primeiros séculos não existia uma única versão oficial. Existiam muitos cristianismos diferentes. Outro fato surpreendente é que a Bíblia não é o único conjunto de textos antigos que falam sobre Jesus. Existem dezenas de outros escritos, conhecidos como evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, o de Filipe, o de Maria Madalena, o de Judas e o dos Hebreus. Nesses textos, Jesus aparece de formas muito diferentes. Às vezes mais humano, às vezes mais místico, às vezes como um mestre espiritual que transmite ensinamentos secretos. E em algumas passagens, nem sequer é apresentado como Deus. No Evangelho de Tomé, por exemplo,
Jesus fala principalmente sobre autoconhecimento, consciência e iluminação interior, sem mencionar cruz, redenção pelo sangue ou trindade. Isso levanta uma pergunta inevitável. Por que esses livros ficaram fora da Bíblia? A resposta envolve política, poder e império. No século IV, o cristianismo deixou de ser perseguido e se tornou a religião oficial do Império Romano. O imperador Constantino precisava de unidade, pois um império dividido religiosamente era um império fraco. Por isso, no ano 325, ele convocou o famoso Concílio de Nicéia. Nesse encontro, líderes cristãos debateram intensamente se Jesus era Deus ou não. Após conflitos, disputas, exílios e forte pressão política, foi decidido que Jesus era da mesma substância que Deus, totalmente divino. Essa decisão se tornou lei religiosa. Os grupos que discordaram foram considerados hereges, seus livros proibidos e seus ensinamentos apagados. A partir desse momento, a versão oficial foi estabelecida. Jesus era Deus encarnado. A Bíblia, como conhecemos hoje, foi resultado desse processo. Os livros foram escolhidos, outros foram excluídos, e os textos passaram por cópias, traduções e interpretações ao longo dos séculos. Isso não significa automaticamente que tudo seja falso, mas mostra que o cristianismo atual é fruto de decisões humanas, históricas e políticas. Ele não surgiu pronto e intocado, descendo diretamente do céu. Hoje, muitos historiadores acreditam que Jesus provavelmente se via como um profeta apocalíptico que anunciava a chegada iminente do reino de Deus, pregava arrependimento e falava principalmente ao povo judeu. Ele talvez nunca tenha pretendido criar uma nova religião. A ideia de que ele era Deus teria surgido gradualmente após sua morte, quando seus seguidores, profundamente impactados por sua execução e pelas experiências que disseram ter vivido depois, passaram a enxergá-lo como algo muito maior do que um simples homem. Em outras palavras, Jesus pode nunca ter dito claramente "Eu sou Deus", mas seus discípulos acabaram elevando sua figura a esse nível. Assim, chegamos ao ponto central. Quem foi Jesus, afinal? Para o judaísmo, ele foi um judeu comum, um pregador que não cumpriu as profecias messiânicas. Para o cristianismo, ele é Deus em carne, o salvador da humanidade. Para o islamismo, ele é um grande profeta nascido de uma virgem, mas não divino. Para a história, ele foi um líder religioso carismático que inspirou um movimento capaz de mudar completamente o mundo. 4 respostas diferentes, nenhuma unanimidade. No fim, tudo se resume a uma decisão pessoal. Você acredita nos evangelhos, na tradição da igreja, no Alcorão ou na análise dos historiadores? Cada caminho leva a uma visão completamente diferente da realidade, do sentido da vida, da morte, do universo e de Deus. Independentemente da crença, uma coisa é inegável: nenhum outro ser humano influenciou tanto a humanidade quanto Jesus. Hospitais, universidades, direitos humanos, arte, música, calendário e grande parte da moralidade ocidental foram moldados por alguém que viveu cerca de 30 anos em uma região pobre, sem jamais escrever uma única linha. Se ele era Deus, profeta ou apenas homem, o impacto é colossal. Talvez Jesus tenha sido o maior mestre espiritual da história. Talvez tenha sido o próprio Criador caminhando entre nós. Talvez apenas um profeta enviado por Deus. Ou talvez um símbolo transformado pelo tempo e pelas interpretações humanas. Mas talvez o mais impressionante não seja exatamente quem ele foi, e sim o que ele despertou dentro das pessoas: fé, esperança, amor, fanatismo, guerras e também paz. Tudo isso por causa de um único nome. Se esse vídeo te fez pensar diferente, questionar ou enxergar Jesus com outros olhos, deixe o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos profundos como este. Inscreva-se também para não perder os próximos vídeos, porque aqui a gente fala sobre história, religião e mistérios que quase ninguém tem coragem de explicar.
Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.